Irmãos e irmãs, o objetivo desse momento é apresentar de forma breve e sucinta 10 anos de obra. Vamos mostrar imagens do antes e do depois, e no futuro vamos colocar no site criado para a igreja, www.igrejamatriz, vamos colocar fotos de todo o processo. 2014, começamos a montagem de uma equipe técnica de arquitetura e engenharia e também de história, pesquisadores da UERJ, UFRJ. Começamos as intervenções pelo jardim que foi disponibilizado para as ações pastorais dos grupos que temos na paróquia. Também a hidráulica, fazendo com que não dependêssemos mais nem de bomba, nem de energia elétrica. Em 2015, então, fizemos o lançamento de um livro. E nesse livro, ele apresenta a igreja parte por parte, um pouco da sua história, depois a igreja parte por parte, como estava, o que era e a justificativa das ações que teríamos. Esse livro está disponível na secretaria da paróquia. É bem verdade que na execução da obra, algumas coisas foram feitas diferentes do que está no livro, mas ele é uma memória desse projeto dos 10 anos. Juntamente com esse livro, o professor Rui Fernandes escreveu um outro livro sobre o sesmeiro que recebe as nossas terras. E fala um pouquinho do surgimento da igreja e do município de São Gonçalo no século XVI. Lançamento do livro, reforma das salas de catequese, lateral superior esquerda da igreja, impermeabilização de toda a área superior, lateral direita, esquerda, fundos, ao lado do telhado central. Tínhamos muitos vazamentos, infiltrações. E começamos também a obra do telhado da igreja. Podemos ver a foto, que era uma situação bem crítica. Abrimos fundações dentro das paredes, utilizamos estrutura metálica, madeira e telha. 2016, avançamos com a elétrica. A elétrica, quando nós chegamos, já mexemos um pouco e, na verdade, a elétrica acompanha esses 10 anos de obra. Vamos poder ver na foto o quadro principal antes e o quadro principal depois. Ainda nesse ano, avançamos ali na parte administrativa, secretaria, salas de atendimento, arquivo, recepção, rampa, memorial, cozinha, banheiro. E vemos que também é bem impactante o memorial antes, depois. E construímos provisoriamente uma tenda na parte esquerda para abrigar as pessoas, né, e aumentar a capacidade de pessoas nas celebrações. Em 2017, partimos para o embolso da igreja e foi um desafio muito, muito grande, né? Porque a igreja em momento nenhum deixou de ser utilizada. Durante a semana, andaimes e obra, sábado de manhã, limpeza para as missas do final de semana e segunda-feira novamente voltar com os andaimes. E avança a obra, avança a elétrica, né? Então, a instalação dos conduítes dentro da igreja e uma nova instalação para dentro da igreja. Temos também o asfaltamento do estacionamento superior. Vemos a foto também do antes e vemos a foto do processo do estacionamento sendo asfaltado. 2018, o piso, o ladrilho hidráulico na igreja, substituindo todo o piso que tínhamos, que já era um piso já recente. Então fizemos a escolha pelo ladrilho hidráulico e utilizamos fotos e até alguns ladrilhos que tínhamos ainda para reproduzir idênticos. Novos bancos que também vêm dialogar com a antiguidade da igreja. Trabalho em gesso, rebaixamento de colunas, sancas, reparo das portas e janelas. Algumas foram totalmente substituídas. Podemos ver na foto aí, né,
um antes e um depois também dessa parte de madeira, uma foto apenas, né? 2019, a climatização da igreja. Lembrando que a igreja não é um museu, né? É um espaço vivo que utilizamos. Então, vamos sempre tentando harmonizar esse processo de obras, mas ao mesmo tempo trazer um pouco mais de conforto para todos aqueles que participam. Um novo sistema de som, também moderno e de qualidade, todo JBL, mas um pouquinho discreto também. Essa porta de entrada, né, que usamos muito nos casamentos, uma porta feita com vitrais, representando as devoções do século XVIII, presentes na paróquia. Embolso na parte superior, exterior, superior. Reforma de toda a lateral superior direita, incluindo sala da multimídia. Equipamos a sala de multimídia e instalamos cabeamentos novos para chegar até as TVs da igreja. Instalação de poste e transformador. Então, vemos também, temos foto para mostrar também. 2020, a compra e a instalação do gerador. Então, ficamos com transformador próprio, gerador próprio para a igreja. Construção de estúdio para transmissão de missas e aquisição de equipamentos. Temos também uma foto da sala. Nova impermeabilização de toda a área em torno do telhado principal. As constantes obras e o tempo também de garantia fez com que a gente fizesse um novo trabalho de impermeabilização. 2021, reforma da tenda externa, ela ficou fixa, mas não anexa à igreja, justamente para manter uma separação, não parecer ali um puxadinho. Manutenção do ar-condicionado, né? As manutenções, conforme você faz a obra, as manutenções vão acontecendo sempre. Confecção do altar e mesa da palavra, que está aqui atrás. Temos também imagem delas para vocês. E um ponto importante, a legalização do terreno da igreja com o RGI. Como foi difícil. Nosso terreno ainda era 6 Marias. E aí agora temos um RGI. Esse processo levou anos e foi muito difícil. Com a graça de Deus conseguimos e foi muito festejado. 2022, reforma do telhado da casa paroquial. Outra foto também impactante, você vê o antes e o depois. O altar e o ambão foram entregues. Fizemos a instalação de um sino eletrônico, porque como vamos esperar a obra da torre e ter um laudo técnico da sua estrutura, então optamos por um sino eletrônico para não gerar impacto, balanço, risco. Lateral direita da igreja, com calçada, e também lateral e fundos, né? Com instalações subterrâneas de elétrica, de rede. Então podemos ver essa foto também do antes e depois da lateral da igreja. E como a lateral são de tempos diferentes, procuramos harmonizar toda a lateral. 2023, então, pátio da paróquia, banheiros, telhado do prédio anexo 1 e cobertura de 50% do pátio com a construção do palco. 2024, a cobertura da segunda metade do pátio, elétrica, iluminação do pátio, acesso ao estacionamento superior, calçada com instalações subterrâneas também de elétrica e de rede. 10 anos, né? Falando assim, parece que foi fácil, mas como foi difícil para toda a comunidade também viabilizar recurso para isso. Algumas observações, 5, na verdade. Primeira, estas são as grandes obras. Como a igreja possui funcionários próprios, como pedreiro, pintor, servente, encarregado, então inúmeras outras intervenções foram feitas e não estão descritas aqui nesse vídeo. 2, muitas obras não ficaram dentro de um único ano, se estendendo, né, para o ano seguinte. Aqui classificamos de um ano ou outro. Exemplo, a elétrica que acompanha todo esse período. 3, conforme a obra avança, os custos de manutenção também crescem,
e torna o avanço da obra um pouquinho mais lento. 4. A paróquia, então, como disse, é uma comunidade viva, né? E tem o seu próprio custo operacional também. Então, não é toda a renda da paróquia destinada para a obra, né? 5. A parte caritativa merece um ponto também de destaque. Em períodos mais intensos, chegamos a distribuir 5 toneladas de alimento por mês. Então, tivemos ano de chegar a 60 toneladas de alimento entregues por ano. Então, só para entender que a arrecadação, tudo que a igreja faz, não é para obra só. Mantém a igreja, tem o seu trabalho caritativo e tem também a parte de obra. Com isso, fazemos aqui uma apresentação breve desses 10 anos. Contamos com o seu apoio, com a sua oração e também com a sua ajuda financeira para que possamos tornar esse símbolo da cidade de São Gonçalo ainda mais bonito e totalmente recuperado. Deus abençoe a todos.